Cremos em Ti, Deus vivo, poderoso, nosso Deus de milagres. Consagramos mais uma vez essa noite, esse tempo que estamos aqui na Tua presença para aprender a Tua palavra e mudar mais um pouco da nossa história. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, é que nós estamos aqui. Diante da Tua palavra nós vamos estudar e meditar agora. Eu peço, a Tua palavra que é viva, que liberta, traz agora, Senhor, revelação para o Teu povo, para os Seus discípulos que estão aqui. Em nome de Jesus, que a Tua palavra seja revelada a cada um dos Teus filhos que vieram aqui para aprender de Ti. Em nome de Cristo Jesus, Te louvamos, Te bendizemos e Te aplaudimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica um minutinho ainda aí de pé. É um privilégio muito grande estar aqui ministrando para vocês, jovens. A palavra de Deus diz que vocês são fortes. Os entreguei porque vocês jovens, vocês são... Esses jovens estão meio fraquinhos. Eu entreguei a vocês jovens porque vocês são... Melhorou um pouquinho. Depois eu pergunto de novo. Está aparecendo encontro com Deus de sexta-feira. O povo ainda está meio desanimado. No final eu pergunto para parecer se está igual domingo. Beleza? Mas é um prazer estar aqui com vocês, queridos jovens fortes, para a gente compartilhar, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Ainda de pé, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2. Atos capítulo 2, versículo 36. Atos 2, 36, diz assim a palavra do Senhor: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Repita comigo: Senhor e Cristo. Senhor, mais uma vez pedimos que a Tua palavra se manifeste na vida de cada um que entrou aqui nesse lugar. E que a Tua palavra se faça verdade em cada um dos presentes aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém? Pode se sentar. Pastora Samara, pastor Noboiú, que estão em missão, com metade da geração Samuel lá no encontro, no recanto, fazendo o encontro do mover. Muitos que estão aqui estarão lá a partir de sexta que vem, amém? Olha lá que beleza. E vai ser muito abençoado. Eu já fiz mais de uma vez esse encontro do mover celular e foi maravilhoso, mudou minha vida, as 2 vezes que eu fiz. Queridos, quando eu estava lendo esse versículo, só esse versículo, que eu queria meditar com ele, aprender uma coisa com vocês nessa noite, Deus me chamou a atenção para uma coisa muito significante. Atos 2,36 diz que todo Israel fique certo disso, ou fique sabendo, que este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso abriu um leque para minha mente, aqui de Senhor e Cristo. Então significa que são 2 coisas diferentes: Senhor e Cristo. Deus fez Jesus, nesse versículo, 2 coisas: Senhor e Cristo. Quem é Jesus? Quem é Yeshua? Jesus, num primeiro momento, que eu quero compartilhar com vocês, é o Cristo. Jesus e Yeshua é Cristo. É o Messias, é Emanuel, é Deus conosco, é Príncipe da Paz, é o nosso Salvador, amém? Esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que lá no Antigo Testamento os profetas mencionaram, profetizaram a respeito do Filho de Deus que viria salvar o mundo. Então Jesus Cristo era aquele esperado por todos, inclusive a gente espera até hoje a volta desse Jesus Cristo, amém?
Esse é Jesus, o Cristo. Ele é o ungido de Deus que ia trazer salvação, remissão dos pecados através da morte na cruz, do derramamento de sangue. Ia trazer. Era a promessa do Filho de Deus que viria a nosso favor, nos colocar entre Deus, de novo em amizade com Deus. Ele vinha colocar o homem entre Deus novamente com Ele, ficaria entre a humanidade e Deus, nos ligaria novamente a Deus. Esse é Jesus Cristo, que é diferente do que eu quero estudar com você do Senhor. Observe a confissão do eunuco etíope, está lá em Atos 8:37, se você puder mudar as páginas da sua Bíblia um pouquinho para frente. 8:37. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Essa confissão do eunuco etíope é uma declaração de que ele reconhecia Cristo como Senhor. Ele reconhecia que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Aqui ele está com mesma coisa, ele está também reconhecendo, confessando com sua boca Jesus como Cristo, como o Filho de Deus, como enviado para salvar o mundo. Aí eu pergunto para vocês, idólatras creem também nisso? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Incrédulos, que eu digo que não servem ao Senhor, pessoas que não frequentam uma igreja dominicalmente, que não vão na célula, que não vão numa casa de paz, creem em Jesus como Cristo, Filho de Deus, sim ou não? Bandidos que estão presos na cadeia por cometerem vários crimes, creem em Jesus Cristo como Filho de Deus? O enviado, creem que veio um Filho de Deus, que morreu na cruz e que no terceiro dia ressuscitou para a remissão dos pecados, sim ou não? Sim! Pessoas que ainda não se converteram, ou seja, mudaram de direção, que ainda são idólatras, são presas, não são libertas, não são curadas. Muitos, na verdade dificilmente você acha um ateu. De 100 pessoas que você conversa, 98, 99 delas dizem: sim, eu reconheço Jesus Cristo, Filho de Deus, que Ele veio para salvar o mundo, trazer vida eterna. A maioria das pessoas dizem: graças a Deus, Jesus Cristo. Eles acreditam nessa palavra. Tem um algo a mais nesse versículo quando ele quer dizer: Deus o fez Senhor e Cristo. Reconhecer Jesus como Cristo, a maioria das pessoas que eu conheço e que você conhece também reconhecem, declaram, aceitam essa verdade. Reconhecem Jesus Cristo como o Salvador. Reconhecem Jesus Cristo como o enviado de Deus. Mas não é a mesma coisa que confessar Jesus Cristo como Senhor. Olha o que, não precisa abrir, eu vou ler para vocês o que diz Romanos 10, de 8 a 10. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com seu coração se crê para a justiça, e com a sua boca se confessa a respeito da salvação. Paulo discute essa também relação de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Mas aí está a diferença, confessar Jesus Cristo como Senhor. A gente está falando de reconhecer Jesus Cristo como Senhor. A primeira coisa que envolve nessa aceitação é uma coisa que vem além de você declarar com sua boca o senhorio de Cristo. Esse texto que a gente acabou de ler de Romanos diz: se com sua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, reticências.
Eu quero dizer que essa oração que a gente faz com a maioria das pessoas que se converte, que se ajoelha aqui no chão, ou quando alguém entrega a vida para Jesus na tua célula, na casa de paz, ou alguém que você tem oportunidade de pregar o evangelho, você faz essa oração, você tem que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Salvador, você tem que declarar Ele como seu Salvador e como seu Senhor. É apenas o começo de uma verdade que tem que ser totalizada na tua vida. É apenas o começo, não é o fim. As pessoas acham que quando a pessoa declara Jesus Cristo, reconhece como Senhor e Salvador, a salvação chegou naquela vida, ou chegou naquela pessoa. Mas eu digo, apenas começou. Diga, apenas começou. Apenas começou. Jesus, de fato, nem mesmo Ele quer que a gente faça essa confissão, se isso não for verdade na nossa vida. Tanto é que a palavra de Deus diz: por que me chamam Senhor, 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 se não fazem o que eu mando? Por que você canta tantos louvores e me chama Senhor e me fala que está se derramando na minha presença, que faz o que eu mando, que vive para me servir, que eu sou tudo, que eu sou Senhor, e não faz o que eu mando? Não é isso que Jesus quer. Ele não quer simplesmente que brote dos seus lábios essa confissão de Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Começa com a declaração. Começa com a declaração, mas ela vai muito mais além. É um trabalhar de Deus na sua vida, quando você realmente entrega a sua vida para Ele ser Senhor, Senhor. Confessar o senhorio de Jesus Cristo com a nossa boca, quando a gente não se submete à vontade dEle em todas as áreas da nossa vida, é pecado. Mas que isso é inútil. É inútil quando alguém confessa Jesus como Senhor e não vive o senhorio de Cristo na sua vida. São como palavras, mas eu tenho um discípulo que fala: palavras, falar é fácil, até papagaio fala. Se você ensinar um papagaio a repetir um versículo, ele não vai repetir? Vai! Ele canta até hino do Corinthians, se você ensinar. Olha que coisa mais linda. Já viu um papagaio cantando hino do Corinthians? Só dá um YouTube lá que você vai achar a coisa mais linda. Linda. Ensine seu papagaio a cantar o hino do Corinthians. Pode ensinar versículo também, vai ser legal. Mas ele vai ser só um papagaio falando. Isso vai mudar a vida do papagaio? Deus é poderoso, que alguém pode ouvir um versículo da boca do papagaio e se converter. Diga amém. Que assim faça, aconteça em nome de Jesus. Mas não vai mudar nada. Porque são apenas palavras, o papagaio vai imitar. E o que acontece aqui nos louvores, por muitas vezes, nas células, nas casas de paz, nos cultos, não tem a verdade, a vida do senhorio de Deus sobre a vida das pessoas que se convertem. São só palavras, só palavras, só palavras. Não há uma conversão, que é uma mudança de vida, de governo, de vontade, de submissão. A gente teve um congresso aqui divino, inspirado por Deus há pouco tempo, onde o apóstolo trouxe ensinamentos sobre como era a vida do sacerdote. E ali Deus ensinava Moisés, Arão, os levitas a ensinarem tudo o que aqueles sacerdotes podiam fazer, usar, vestir e falar. Era um verdadeiro senhorio de Deus. Só podiam fazer o que Deus mandava. Não era não fazer o que era errado. Não era apenas não pecar. Era só fazer o que Deus mandava. Há uma diferença muito grande. Muito grande. É pecado ver televisão? Sim ou não? É pecado ver televisão, irmãos? Ninguém aqui vê televisão. Só eu vou morrer de pecado? Não é pecado ver televisão. É pecado ver televisão, irmãos? É pecado ir no cinema, irmãos? Há uma diferença grande. Deus mandou você ir no cinema? Entende? É pecado ver televisão? Não. Deus mandou você ver TV? Aos sacerdotes, Deus dirigia todas as coisas. Eles só podiam fazer de acordo com o que Deus mandava. Era muito além de não fazer o que não era pecado simplesmente. E aí o apóstolo começou a explicar essas coisas para a gente aqui naqueles dias de congresso. Não sei se você se lembra, eu me lembro muito bem. Ele explicou como era o agir dos sacerdotes e que Deus fazia, ensinava cada jeito, cada modo que eles tinham que agir. Deus ensinava como eles tinham que se vestir. Deus ensinava como eles tinham que falar.
o que eles podiam ou não podiam comer. Aí eu pergunto para você, o senhorio de Cristo na sua vida, como é? Quem decide o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai assistir, que roupa você veio hoje, que roupa você vai amanhã, com quem você vai amanhã, o que você vai comprar, o que você não vai comprar, o que você vai vender, o que você não vai vender, com quem você vai se relacionar, com quem você vai se deixar de se relacionar. Quem decide? Quem decide a sua vida? Quem governa a sua vida? Ter o senhorio de Cristo sobre a tua vida é muito além de não pecar, muito além de deixar as coisas erradas para trás. A maioria das vezes, viver o senhorio de Cristo na nossa vida, obedecer os mandamentos do Senhor, viver de acordo com o que Ele quer exclusivamente para você, para mim, para o projeto que Ele tem para você, significa fazer algo muito difícil. É não fazer a tua vontade, não falar o que você quer, não vestir o que você gosta, não andar por onde você anda, não andar com quem você anda, não se relacionar com quem você gosta, ou deixar de se relacionar às vezes com alguém que você gosta. Geralmente, ter o senhorio de Cristo sobre a nossa vida significa fazer o que você não quer, deixar de fazer o que você gosta, até que Deus mude as coisas na sua vida. Ter o senhorio de Cristo significa Ele conduzir, Ele conduzir. Se não é Deus que dirige essas coisas na sua vida, eu quero dizer uma coisa, é o diabo. Deus tem plano para a sua vida. O diabo tem plano para a sua vida. Se não foi Deus que escolheu essas coisas que eu tenho falado aqui para você, se o senhorio de Cristo é sobre a tua vida, o diabo está no meio dessa história, tentando te enganar de diversas maneiras, de todas as maneiras, pintando um quadro na sua frente que para você está muito bonito, muito legal, está andando belezinha, dançando conforme a música. Mentira! Se não for Deus que te dirigiu, que te colocou, que te mandou, cilada do diabo na tua vida. Se não tem senhorio de Cristo nas coisas que você faz, por onde você anda, tem mão do diabo envolvida nisso. Tem mão do diabo envolvida nisso. Muitas vezes, ter o senhorio de Cristo na nossa vida traz um confronto indesejável. É alguma coisa muito além da sua vontade, ou muito contra a sua vontade. Tem que mudar o seu jeito de reagir, agir. Aceitar que estamos caminhando totalmente em desacordo com o que o mundo manda. Eu até lembro que o apóstolo falou aqui, que moda é essa? Quem dirige a moda que a gente veste, né? Quem dirige? Uma hora tem que usar uma calça tão apertada na batata da perna. Eu sofro com isso, viu? Ai, as irmãs que têm a batata da perna mais gordinha igual eu sabem. Meu Deus, primeiro que não serve bota. Aquelas botas montaria que vem até aqui. Não fecha. Graças a Deus meu marido é muito maravilhoso. E ele sempre acha aquelas botas com extensor atrás. Alguém sabe do que eu estou falando, né? Extensor atrás? Não, é um elastiquinho que faz assim atrás para caber nas pernas das gordinhas, assim, ó. Que não cabe nas batatas da perna. Aí aquelas calças justas que não passa na batata da perna, assim. Aí outra vez, não. Aí tem que ser a boca mais larga do mundo, que agora a moda é flare. Aí tem que ser aquelas... Só que daí para as baixinhas não rola. Porque a boca é tão larga que daí você tem que fazer a barra para usar. Porque baixinha... Mas se você faz a barra, você perde a flare. Porque a barra da flare tem que ser larga. Meu Deus, que difícil. Quem que determina isso? Quem que determina essa moda mundial que anda por aí? Que a gente tenta se enquadrar, andar de um jeito, andar de um outro. E aperta lá, solta aqui. Quem que determina essas coisas? Quem? Da onde vem? Quem coordena essas coisas, meu Deus do céu? São os anjos celestiais. Que difícil que é andar contrário com o mundo. Que difícil.
que andar de acordo com o que Deus quer para a gente, só com o que Deus quer para a gente. Sempre nós vamos estar contrário ao que o mundo quer para a gente, sempre. Meu Deus, significa que a gente está querendo submeter todas as nossas vontades, necessidades, nossos relacionamentos diários, tudo, depois do reino de Deus. Depois do reino de Deus. Você sabe se você tem o senhorio de Cristo na sua vida? Se a sua vida vem depois do reino de Deus na sua vida. Onde está o reino de Deus na tua vida? Ele vem acima das suas vontades, sonhos, decisões pessoais. Se o reino de Deus não está acima do que você quer para a sua vida mesmo, não existe o senhorio de Cristo. Significa aceitar tudo o que Ele diz nas Escrituras, mais do que aceitar, realizar. Alguém que não consegue viver o que as Escrituras pedem, os mandamentos, alguém que não consegue nem dar o dízimo, não pode falar que tem o senhorio de Cristo. Jesus não é o teu Senhor, não é. Porque não é submisso à vontade de Deus, não é. Me desculpa se alguém aqui, me desculpa não, né? Não sei. É Deus falando com você. Não é, se você ainda não entrega seu dízimo, não é fiel ao Senhor, você não vive o senhorio de Cristo. Senhor, Jesus Cristo não é Senhor da tua vida. Não é. É submeter o que as Escrituras te mandam. Se tem alguma coisa ainda de idolatria, não é. Jesus Cristo não é teu Senhor. Se não consegue ser santo, não é o seu Senhor. Não é. Se você não se submete ao que as Escrituras diz para você que você precisa fazer, Jesus Cristo não é o teu Senhor ainda. Mas hoje Ele vai ser em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. O que nós não podemos é cair no erro de achar que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, mas não entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo. Achar que somos totalmente apegados a esse Jesus Cristo, mas Ele ainda não é o seu Senhor. A gente não pode cair nesse erro. E eu quero dizer para você, muito crente e discípulo estão nesse erro. Eu vou dar um exemplo grande para vocês. Eu vou ler Mateus 16, a partir do 21, se você quiser acompanhar comigo. Mateus 16. Mateus 16, a partir do 21, diz assim. Amém? Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Para aí, gente. Olha o que Pedro teve coragem de dizer para Jesus. Pedro, discípulo, estava andando com o Senhor há anos, viveu milagres, viu milagres, realizou milagres. Volta. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda para trás, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Jesus fez uma afirmação. Jesus estava contando, explicando para os discípulos como iam ser os últimos dias, os últimos tempos, que eles tinham que estar preparados. Jesus estava contando, Jesus estava perguntando nada para ninguém, pedindo a opinião de ninguém, mas o abusado do Pedro.
que era uma coisa, já foi logo repreendendo Jesus. Para, tem compaixão de ti, para de falar essas coisas. Jesus, shh. Lembra aquele dia, nós 3 lá, mais os profetas, a luz, a glória, as cabanas. Jesus, vamos, pá, shh. Fala essas coisas não traz essas coisas não, essa palavra tem poder. Shh, fala baixo, Jesus. Não vai acontecer nada disso, o Senhor é poderoso, ó milagre, Senhor, manda em tudo, manda em todos. Faça isso não, Jesus. Olha só, Pedro repreendendo Jesus. Pedro aqui, olha o que eu vou dizer para vocês, Pedro aqui foi a primeira vez que Pedro negou a Cristo. Que ele disse o que para Jesus? Não fala isso não vai acontecer essas coisas, não. O que é negar? É dizer? O que é negar? É dizer? Ele diz, não, para de falar isso, não vai acontecer essas coisas. Nada disso. Mas não é algo que não se diz para o Senhor, para seu Senhor, para um Senhor. Não é uma coisa que não se diz a um Senhor. Mas aqui Pedro nega Jesus pela primeira vez. Ele já disse, não vão acontecer essas coisas. Aceitar o senhorio de Jesus envolve dizer sim para tudo o que ele pede, para tudo o que ele fala. Mas Pedro disse não a Jesus, e ele acaba negando Jesus pela primeira vez. E aí, eu lembrei daquele texto, está em Mateus 16, que fala assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, você conhece essa passagem? Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Quem os homens dizem que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda dizem que é Jeremias ou qualquer um dos profetas. E vocês, perguntou ele, Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro foi o primeiro a responder. O que ele responde? Tu és Cristo, Filho de Deus. Sabe por que Pedro negou Jesus? Disse não, para de falar essas coisas. Não, está muito bom esse tempo de glória, louvor, aleluia, Porque ele reconhecia Jesus como Cristo. Pedro não tinha tido a revelação do senhorio, ele estava andando com Cristo, aprendendo os milagres, sabia que ele era o enviado, ele era o Emanuel, Deus conosco, o Filho de Deus, o prometido Salvador. Mas ele ainda não tinha sido provado a submissão do senhorio de Jesus Cristo sobre a vida dele, por isso ele nega. Aqui ele já demonstrou que ele ia negar. Quando Jesus fala, você vai me negar, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes, 2 vezes 3 você vai me negar. Porque Jesus já sabia que Pedro reconhecia ele como Cristo, como qualquer idólatra, como qualquer pessoa que se diz crente, que acredita nessa mensagem do Evangelho, que acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus, como qualquer pessoa que não se diz ateu. Mas ele não tinha ainda reconhecido Jesus como Senhor da vida dele. Tanto que, a gente ouviu aqui a mensagem semana passada dos olhos de Jesus, quem estava aqui domingo ouviu o apóstolo pregar sobre olhar nos olhos. Tanto ele não tinha o senhorio de Cristo. Lembra a história que o apóstolo pregou, que Pedro começou a amaldiçoar, a história do pi, que o apóstolo pregou aqui semana passada? Ele não tinha o senhorio de Cristo nem sobre a sua língua, porque quando ele foi provado, ele começou a falar palavrão, maldizer, amaldiçoar, esqueceu tudo o que aprendeu, porque ele apenas cria em Jesus Cristo como Salvador, mas o senhorio, a conversão, a mudança de boca, de vida, de vestimenta não tinha acontecido com Pedro, que andava do lado de Jesus. É por isso que eu digo, tem muita gente dentro da igreja que não tem Jesus como Senhor, porque não mudou. A primeira prova
que estiver na frente, a primeira piriguete, a primeira pessoa que querer brigar, a primeira frase suja que tiver que falar, vai fazer na hora da prova, porque não se converteu, não mudou de direção. Reconhece Jesus como Cristo, mas não basta. Se você não reconhecer Jesus como Senhor, na primeira prova você fica e nega Cristo. Quando você abandona a presença de Deus e troca por qualquer outra coisa, negou Cristo. Negou. Quando você cai em pecado, quando sua boca fala o que não devia falar, negou. Negou. Senhorio é total submissão sobre o que você faz, fala, veste, come, onde você vai, com quem você anda. Ele manda em tudo. Ele manda em tudo. Foi o primeirão a falar: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas infelizmente, meus queridos, não adianta saber quem é Jesus. Você sabe que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, o enviado para salvar o homem do pecado e levar até a eternidade. Que bênção é saber disso. Mas não adianta nada se Ele não for o Senhor da tua vida. Se a sua vontade não estiver debaixo da dele, ou se sua vontade deixar de existir por um tempo, até que ela seja suficientemente igual a dele para a tua vida. Você crê que a tua vontade pode ser igual que o Senhor tem para a tua vida? Se você se manter nesse projeto dele, eu creio. Deus muda tanto a gente, tanto Ele é capaz de mudar tanto um homem, uma mulher, uma pessoa, que Ele muda as vontades, a ponto da gente desejar o que Ele quer para nós. Mas enquanto isso não acontece, a nossa vontade tem que desaparecer, porque senão vai acontecer o que aconteceu com Pedro, caminhando no Evangelho, na palavra, no milagre, na unção. Na primeira prova, negou a Cristo. Nega Cristo, mente, fala coisa que não deve, veste que não deve, fica com quem não precisa. Nega Cristo, nega Cristo. Por isso que ele negou. Depois que ele tem essa negação, quando ele foi confrontado pelo medo, de novo ele passou por uma tribulação ali. Quando ele se viu aflito, com medo, confrontado por aquele povo que acusava ele, dizia: você andava com eles. Ele negou de novo, mais 3 vezes. E ainda começou a amaldiçoar todo mundo que estava lá. Na hora que você conseguir dizer não para você e sim para Jesus, é que você descobre que Ele é seu Senhor. Quando você conseguir dizer não para o que você quer, para a sua vontade, para os seus desejos, para os seus sonhos, para os seus projetos, e sim para o que Deus quer para a sua vida, você está começando a viver o senhorio de Cristo. Envolve uma negação dos próprios interesses. Envolve Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Sua vida já era. Diga: a minha vida já era. Diga para quem está do seu lado: a minha vida já era. Entendeu? A sua vida já era. Ou sua vida já era, ou o senhorio de Deus não está na tua vida. Ou sua vida já era, ou o senhorio de Deus não está na tua vida. Pedro foi confrontado. E foi reprovado. Às vezes quando você é confrontado pelo seu discipulador, pela sua discipuladora, e começa a falar algumas coisas que te desagradam, que você não aceita, o que acontece? Pedro foi reprovado. Abandonou o projeto. Abandonou. O líder começa a falar algumas verdades sobre você, e você sempre, no primeiro momento, você vai dizer: injusto,
muito injusto comigo, eu não merecia ouvir aquelas palavras. Estou na igreja todo domingo, não falta em nenhuma reunião da liderança. Amém, Jesus. Acho que isso não está na boca de nenhum discípulo, né? Jesus, tem misericórdia de nós. Não falta em nenhuma reunião da liderança, estou aqui em tudo que me chamam, leio a Bíblia, e ela vem falar só isso, só enxerga meu lado mal, mal. Não reconhece, não quer saber de ouvir. Não quer saber de correção. Não pode falar que atrasou, não pode falar que não veio, não pode falar nada. É a síndrome do não. Até Adão foi assim, né? Estava tudo lindo e maravilhoso no paraíso. Dando nome, comendo de tudo, fazendo de tudo. Só não come dessa árvore. Acabou. Só ouvir a palavrinha não, vai tudo por água abaixo. Meu Deus, desde o Éden. Está tudo lindo ao seu dispor, as árvores, os animais, o mundo, tudo maravilhoso. Não, acabou. Meu Deus, o ser humano não consegue ouvir essa palavrinha. Terrível, terrível. Pedro achava que estava pronto para morrer por Jesus. Ele mesmo declarou isso. Ele estava pronto, ele disse, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Ele tinha certeza disso. Ele falou para Jesus que jamais negaria, que se precisasse morreria pelo Cristo. Pelo Cristo. Mas não aguentou ouvir nenhum discipulado mais forte até o fim. Nenhum discipulado mais forte até o fim ele ouviu. Jesus começou, vocês vão ter que aguentar, fiquem firmes, eu vou morrer, vou ser crucificado, vocês vão ser perseguidos. Jesus, para com essa palhaçada, está tudo indo tão bem. Ele nem terminou o discipulado, nem deixou o líder terminar. Nem deixou o líder concluir, já... Eu e você, a gente não pode ser assim. Não aguentou nenhum discipulado mais forte e já negou. Negou a fé, negou Cristo, negou o seu chamado. Pedro vazou, fugiu, voltou a ser... O que Pedro era? Pescador. E depois que ele fez tudo o que ele fez, negou Jesus, chorou amargamente, ele foi para onde? Voltar a pescar. Quando você nega Cristo com algum pecado, com alguma atitude velha que você tinha dentro de você, você volta a ser o velho e a velha mulher, o velho homem e a velha mulher. Pedro fez isso, quando ele negou a Cristo com as atitudes dele, com a negação, com aquelas palavras e amaldiçoou todo mundo, ele voltou para a praia. Negou Cristo e voltou a fazer o que ele fazia antes, abandonou o ministério, o chamado, abandonou a unção, a vida com Cristo, voltou para a prainha. Eu fui naquela praia de Pedro, gente, que coisa maravilhosa, você não tem vontade de falar com ninguém naquele lugar. Que dizem que foi ali, né, que tudo aconteceu. Tudo lá é muito... Foi por aqui. Em alguns quilômetros de metros quadrados, por aqui aconteceu alguma coisa, né? E a gente lá naquelas pedrinhas, na praia de Pedro, a gente chama, meu Deus, que vontade de ficar ali, que vontade de ficar ali. Porque foi ali que Jesus voltou para ver ele de novo. Jesus não desistiu de Pedro. E não desistiu de você também. Diga aleluia. Nem de mim, aleluia. Jesus, obrigado. Te amo, Pai. Meu Senhor e Cristo. Te amo, Deus. Jesus não desistiu de Pedro. Não desistiu de você. Não desistiu de mim. E Jesus vai lá de novo para terminar o discurso. Vai lá na prainha de Pedro. Ele estava pescando, imagino que de costas ali, triste, vendo multidões, milhares de peixes aparecendo do nada, dinheiro saindo da boca de peixe, e pescaria sem fim, multidão, milagre, cura e demônio voando para tudo que é lado. E ali imagino ele pescando, montando no barquinho dele, voltando a pescar novamente. Que tristeza, que amargura. Mas Jesus vai lá encontrar com ele. E Pedro, depois de confrontado, Jesus vai lá e confronta ele. Pedro, você me ama?
Aí você conhece a história. Pedro, você me ama. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Aí ele aguenta a primeira. O Senhor sabe que eu te amo. Ele aguenta a segunda. Eu te amo. Aí a terceira. Pedro, tu me amas. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor sabe que eu te amo. Ali Jesus foi tratar nas entranhas de Pedro. Moveu dentro dele. Começou a andar do lado dele de novo. Foi restaurando. Foi confrontando. Foi lidando com as imperfeições dele. E ele teve um tempo de dele si próprio ali. Se enxergar. Quando a gente não se enxerga como Jesus nos enxerga, a gente não consegue ter o senhorio de Cristo na nossa vida. Você precisa do senhorio de Cristo para Ele te mostrar quem você é. E eu costumo dizer isso para os discípulos. Quando você está achando muito tal, está tudo muito bem, muito bom, vai para pertinho de Jesus, que é a luz. A luz vem tão forte em você que você começa a ver as suas imperfeições. Sabe assim, meninas, quando vocês estão fazendo maquiagem, que tá aqui, a luz está meio fraca, aí você põe uma luminária aqui em cima e vai bem perto do espelho. Assim, meu Deus, quanto buraco, quanta espinha. Olha, isso aqui é para manter minha humildade. Quem mandou nascer essa espinha justo hoje? Misericórdia, né? Senhor e Cristo. Mas aí você começa a ver os buracos, as espinhas, os pés de galinha, as marcas querendo aparecer. Meu Deus, que feiura. Base, base, base. Mas quanto mais você põe Jesus pertinho de você, Ele começa a te mostrar quem você é. Quais são os seus erros, suas imperfeições, aonde Ele não é Senhor na tua vida. E aí, quando você começa a se ver como Ele te vê, Ele começa a ser Senhor da tua vida. Pedro deixou tanto ele se ver, como Jesus Cristo via que ele conseguiu. Ele foi curado, irmãos. Ele foi curado, ele foi curado, ele foi curado. A palavra de Deus diz que a primeira ministração dele, depois desse confronto com Jesus, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Tamanho foi a cura desse homem. Ele entendeu tanto que a vida dele não valia mais nada depois desse segundo encontro com Jesus. A vida dele não valia mais nada. Ele só pregava, ele vivia para Deus, para o reino de Deus, para a justiça, para o senhorio. Ele entendeu, irmãos. É tão maravilhoso que eu comecei a procurar os textos que falavam de Pedro. Depois, porque ele foi o primeiro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo enviado, tu és o Messias. Mas quando ele escreve as cartas dele, 1ª e 2ª Pedro, que coisa mais linda, ele não consegue falar Jesus Cristo sem pôr vírgula, o Senhor. Abre aí que você vai ver, que coisa mais linda. Tem vários textos da palavra de Deus. 1 Pedro 1:2 já diz. Desculpa, 1 Pedro 2. Segunda Pedro 1:2, irmãos, desculpem. 2 Pedro 1:2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e Jesus Cristo, nosso. Ele não fala mais Jesus sem falar Senhor. Se você procurar na segunda carta de Pedro, ele só fala disso, é a coisa mais linda, tamanha foi a cura dele. Ele não ia mais negar o chamado senhorio Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor. E olha só, o último capítulo da sua última carta. Olha o tema, ele termina as palavras dele na Bíblia se despedindo da humanidade, do mundo. Dizendo o quê, irmãos? O dia do... Meu Deus do céu, Pedro entendeu.
Ele entendeu que não adianta andar com Cristo e não ter Ele como Senhor da tua vida, da tua boca, da tua mente. Ele termina falando disso, que Jesus é o Senhor e que Ele vai voltar. Ele entendeu. E esse último capítulo fala do dia do Senhor, o Senhor da vida dele. E o último versículo, o versículo 18, de 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, 18. Cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Vamos repetir esse texto, gente, em nome de Jesus. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Meu Deus do céu, Pedro entendeu que ele não era só Cristo, mas que ele era o Senhor. E se ele não fosse o Senhor na vida de Pedro, nada ia acontecer. E assim vai ser na minha vida e na tua vida. Se você não entender que você apenas conhece Jesus como Cristo, o Salvador, se Ele não for o Senhor da tua vida, das tuas atitudes, nada vai acontecer. Pedro entendeu depois de ser confrontado. Eu queria que em nome de Jesus você também entendesse nessa noite que Jesus é mais do que Salvador da tua vida. Ele precisa ser Senhor da tua vida, de tudo o que você faz. Que coisa mais linda ver que esse homem que andou com Deus, apesar de tudo que ele passou, ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele entendeu mesmo que depois de muito tempo caminhando com Deus, caminhando com Jesus, não bastou. Precisou vir o confronto, a humilhação, a dor, para ele entender Jesus Cristo como Senhor. E nessa noite, Ele também quer isso na tua vida. Não basta caminhar com esse Jesus, declarar Jesus Cristo e não ter o senhorio de Cristo sobre a tua vida. Ele quer te entregar muitas coisas, mas para isso você precisa entregar o governo da tua vida, de todas essas coisas para Ele, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Eu creio que aqui nesse lugar todos creem em Jesus Cristo, amém? Todos sabem que Jesus é o Filho de Deus, o enviado do Messias. É o Messias, o Cristo. Aquele que morreu na cruz para te salvar e te dar a vida eterna. Que Ele é o prometido, é Yeshua, que os profetas lá no Antigo Testamento diziam a respeito dele. Que viria um príncipe da paz e governaria sobre o mundo. Mas hoje o que Ele, o próprio Cristo, seu Salvador, quer de você, é que você entenda, assim como Pedro custou a entender, que não adianta declarar essas palavras e nem crer em Jesus Cristo como seu Salvador simplesmente. Você precisa entender que Ele precisa ser o Senhor da tua vida, Senhor da tua vida, das tuas vontades, dos teus desejos. Pedro viveu muito tempo com Jesus, mas não entendeu e negou. Disse não para o plano de Deus para a vida dele. Não, Senhor, para de falar essas coisas.
Não, Senhor, não é necessário essas coisas, não é necessário passar por isso, eu não preciso disso, eu não preciso disso. Eu não aguento mais isso, eu não preciso disso. Mas Jesus Cristo dizia: é necessário que você sofra essas coisas, para que depois eu ressuscite. Mas ele não quis entender. Ele não quis entender, ele não quis entender. E negou, e negou, e negou. Quando você não quer entender as coisas que Jesus tem preparado para você, o caminho que Ele tem para você, a forma que Ele tem para você, você começa a achar desnecessário esse discurso. Você começa a achar desnecessário tanto tempo de oração. Para quê? Para quê? Para quê? Você começa a achar desnecessário 500 células. Para quê? Para quê? Para quê? Para que esse discurso? Eu não aguento mais falar disso. Para de falar disso, Jesus. Para de falar disso, Jesus. Eu quero ouvir outras coisas. Eu quero viver outras coisas. Lembra os milagres, a multiplicação, a unção, os demônios indo embora das pessoas. Vamos continuar aquilo. Estava tão bom, tão legal. Mas Jesus disse: para trás, Satanás, para trás. É necessário. É necessário. Quando você não quer viver o que precisa ser vivido no projeto de Deus para a tua vida, você nega. Nega, nega. O senhorio de Cristo é necessário na tua vida. Aceita o plano de Deus para a tua vida. Aceita o propósito de Deus para a tua vida. É da maneira que Ele quer. Não é do jeito que você escolhe. É da maneira que Ele colocou para você. Desse jeito, com esses líderes, com esses discípulos. Dessa maneira, é necessário. É necessário. Ele é Senhor. Ele é dono, Ele governa, Ele sabe o que faz. É necessário. Para de negar Cristo. Para de negar Cristo. E diz: o Senhor é Deus. Jesus Cristo é Senhor. Ele governa, Ele dirige, Ele decide. É Ele que está decidindo todas as coisas. Começa a dizer agora que você se submete a esse senhorio, que todas as suas vontades estão submissas à vontade dEle, à vontade dEle. Que você não quer perder a sua vida, porque você está procurando coisas da sua vida. Quem procurar a sua vida vai perder, mas quem não ligar para a sua vida, esse vai ganhar, esse vai ter vitória. Ah, mas que coisa linda! Pedro entendeu, e viveu todos os dias da sua vida debaixo do senhorio de Cristo. Viveu toda a sua vida debaixo do senhorio de Cristo até o último dia. Até o último dia. Ele viveu e morreu por esse evangelho, porque ele entendeu que não era a vida dele, era Cristo. Era a vida de Cristo. Ele perdeu muita coisa, ele perdeu até a vida, mas ele foi feliz, pleno, porque ele estava vivendo o projeto de Deus, a vontade de Deus, do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Ele entendeu, e a partir daquilo ele começou a escrever as cartas. E ele não parava de falar: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, o dia do Senhor, Jesus é Senhor, Ele é o dono, por Ele, por Ele, por Ele. E assim também acontecerá comigo e com você, amém? As nossas vidas, debaixo do senhorio de Cristo, andando de acordo com a vontade dEle, no projeto dEle, do jeito dEle.
nome de Jesus.